Eu sempre me deparo com uma questão quando vamos falar sobre comportamento masculino, dentro do meio masculino inclusive, que é a ideia de um relacionamento, de uma espécie de relacionamento que se perdeu no tempo. Como se nós tivéssemos avançado para um estado de depreciação das relações entre homem e mulher e que antigamente era melhor. Eu chamo esse tipo de relacionamento de relação reacionária, que é essa idealização de um passado que não viveu, lá dos anos 70 e 80, né, e que, por conta do presente estar desfavorável para esse tipo de relação acontecer, tende-se a entender que o passado era melhor. E eu acabei trazendo para ver junto com vocês um youtuber chamado Arthur Moore, que ele tem um canal interessante de entrevistas, e numa delas ele fala sobre o mindset da mulher russa, né? Para aquelas pessoas que idealizam esse tipo de relacionamento reacionário, onde a mulher deve ser provida e o homem prover, e que por isso ter se perdido no tempo, o homem acaba sendo obrigado a olhar para trás para tentar idealizar esse passado agora no presente. Então vou acompanhar com vocês esse vídeo e ao longo dele eu vou fazer algumas considerações. Ele é um pouco longo, eu vou tentar não me estender muito. Então vamos lá. And why? Their answers shocked me. Ele tá em inglês, mas eu vou traduzir um pouco. Ну, я думаю, что женщина не должна зарабатывать, она должна быть на обеспечении мужчины. Olha, aqui os dois rapazes estão sendo entrevistados e dizendo que mesmo a mulher ganhando alguma coisa, o homem deveria prover, né? А вы как считаете, согласны с другом? Você concorda com seu amigo? Penso mesmo. O homem deveria cuidar da família e a mulher cuidar da casa. Ah, esse rapaz diz a mesma coisa. Не то, что должен, он обязан заплатить за девочку. Ó, a mulher diz que o homem é obrigado a pagar, no caso, né? E prover para a mulher. Obrigado a Это pagar. нормально, и в этом нет ничего страшного, как бы и стрёмного. É normal. Estranho seria fazer outra coisa. Mesmo se for amigo. Mesmo se for amigo, é normal um homem pagar para a mulher. Até na amizade. Девочку однозначно. Ты заплати за себя, я заплачу за себя. Как ты на это будешь реагировать? Блин, ненавижу. Se ele diz 50-50% na hora de pagar e dividir as contas, o que você pensaria? E ela diz que odiaria, que isso é horrível. Vamos seguir. Мне кажется, это ужасно. Мой бюджет — это мой бюджет, O а meu бюджет dinheiro é моего meu человека — dinheiro, это наш. mas o dinheiro do meu namorado é o nosso dinheiro. Семейный и общий. Ну, поскольку мужской кошелек общий, а женский это мой. A carteira do homem ela é compartilhada, enquanto a da mulher é privada. А почему вот так вот? Почему именно в такой пропорции? Por que você Не entende знаю, dessa как-то forma? семьей, наверное, заложилось. Aí ela não sabe de onde veio esse pensamento, talvez da família. E ela acaba replicando isso. O cara tá falando, né? Como assim, né? As pessoas não pensam, né? As mulheres não estão pensando, elas simplesmente estão repetindo numa confortável situação. And the most interesting question for me is a woman that expects from men to pay all the time is a woman in her full potential. Is this the best version of who she can be? Olha que interessante. O que ele está dizendo aqui? Se a mulher começar a se preocupar em pagar as contas ou dividir as contas, se preocupar com o dinheiro, ela não poderia atingir o seu potencial como mulher. E isso, tecnicamente, iria limitá-la como indivíduo. Ao mesmo tempo que se o homem pagar, ele vai estar, digamos assim, exercendo a sua masculinidade no seu potencial inteiro, no seu potencial completo. Continuando. Ele vai partir agora para um lance de entrevista, de bate e volta, né, com as entrevistadas. Let's start. Por que a mulher russa espera que o homem pague? It's a very interesting question, and actually, if I start to think about it, I have no answer. Ela não sabe dizer. I don't know, it's in my blood. Talvez esteja no sangue dela. Invited me on a date. Se o homem a convida para sair, expect him to pay. ele espera que pague. Ele pergunta por He quê. invited me on a date. Porque ele convidou. Okay. I like you. Yeah. Sim, ele sai com ela, gosta dela Maybe. e ela talvez goste dele. The bill comes and I want A conta vem e ele paga a metade dele. Qual é o problema com It's isso? okay, but maybe Ela diz tudo that bem. will
not be the next date. Mas talvez não haja um segundo encontro. Olha isso. You will not have another date with me. Você não sairia novamente I'm comigo. Russian. And for us, men who can't Para as pay, russas, um homem que who não doesn't pode feel pagar he have to do it, ou não sente que deve he's fazer not isso, for us. não é para elas. Por quê? Because how he can show us what he can protect Como us, ele pode what demonstrar he, que consegue protegê-las real man, como I um won't homem feel de verdade se ele não any paga, né? obligations to a man who Outra takes mulher the dizendo que é responsibility obrigação. for me. And for me it would be fine, but it would be this scenario of open, free relationship. Right. So if I pay for you, what obligations do you have for me? Ele está dizendo o seguinte, bom, se a minha obrigação é pagar, qual é a sua obrigação comigo? E ela responde, Still no You see what I obligation. mean? sem obrigação. That's the weird part. E ele diz, Like, isso é estranho, what né? am I buying? Olha o que ele diz. Essa é a parte estranha. Eu tenho as minhas obrigações e você não tem nenhuma? E aí ele pergunta, pelo que eu estou pagando? O que eu estou comprando? Né? Já que ela não tem obrigação nenhuma. Então, pelo que eu estou pagando? E em ela, Oh no, you are not não, buying. você não está pagando, você não está But come comprando. on, have you ever Então o que eu tô fazendo aqui? brought flowers to a woman? Quando Why? você traz flores para uma mulher? Não, mas é Yes, diferente, é but um you just presente, make something de fato. To please her. If we wanna stay like friends, Ela não consegue rebater. Tanto a mulher as duas mulheres anteriores quanto essa entendem que a obrigação do homem é uma espécie de conformismo, uma fórmula de conformismo para a mulher russa, para o mindset da mulher russa. É como se elas não conseguissem desenvolver um argumento para além de estar no meu sangue, é da família, que me ensinou assim. Não param para pensar por quê, e não porque elas sofreram uma lavagem cerebral, porque não é cômodo parar para pensar. Essa desculpa de que as coisas são como são e ponto, não é argumento. Só é argumento quando favorece a pessoa. Se não favorecesse, elas claramente estariam pensando sobre isso. Mas não é o caso. Ela trabalha se quiser, a carteira do homem é compartilhada, a dela é para ela, no caso, né? É uma carteira privada. Essa frase foi incrível, né? it's okay. Vamos lá. But if you want something more, Se for amigo, tudo bem. Mas se tiver algo mais, vai ter que pagar. Because let's say Ela that I'm diz. a man. I'm a man, I'm working, you woman, you also working, why not? Yeah. Yeah. Aí vem ele e diz, bom, se uma mulher trabalha e um homem trabalha, por que não dividir, né? Aí ela é. No, it's not working. Mas ela diz que não funciona assim com ela. For Russian woman, Pra mulher russa, totally not working. não funciona assim. Aí ele vai seguir. I guess the only question is why. A questão é por quê? Olha Здесь como é que ela интересно tenta. перейти на русский, потому что надо вспомнить историю Ela Мы пойдем tenta в usar o корни. argumento histórico и вспомним, как nas мужчина raízes. вытаскивал мамонта, do homem trazendo а женщина mamute готовила pra из mulher этого e a mulher fazendo a В принципе, comida. можно уже на этом все забыть. É como se fosse и algum поставить tipo точку. Мне кажется, de. все очень понятно. E esse mужчина считает, É como se fosse algum tipo de raiz pré-histórica. Isso não pode ser desculpa. Porque se for esse o caso, se a hipergamia dela é justificada pelo passado ancestral, eu posso justificar a minha poligamia pelo meu passado ancestral? Então se eu estiver pagando, eu posso traí-la? A ideia de usar o argumento naturalista como defensável é que você te retira qualquer humanidade, racionalidade que o ser humano tem. Continuando, né? Aí segue. Se um homem это значит, что он не может себе позволить. Это Se значит, um homem faz что contas это demais, чем просто ele quer dizer que ele não заплатить. consegue Это pagar. значит, что он не умеет O que создавать significa que материю, ele não скорее consegue всего. manifestar. Либо что он жадный. Что тоже, Quer dizer que собственно, ele é um pão неинтересно. duro e ele assim não é If atraente. you are living with your partner, E se você vive com ele? Quem paga o aluguel? Ele. what is it? It's a rule? Isso é ridículo. The rule. E ele diz, So ela it's- diz, isso é uma regra? It comes from our culture. The Ela fala que é mothers cultural. teach
their sons from the very Mães. childhood. Okay, you will be the head of your family. Desde and you criança, have o to homem tem que support ser and a pay cabeça for da everything. família, pagar Not por all tudo. men actually agree with this. Nem todos os homens Anyway, concordam, they just do it. If you pay mas devem equally, fazer. yeah, I live like that. Ela Everything we diz, buy, we split. ele, né, ocidental, comentando sobre a ideia de dividir as contas, né, e ela estranhando isso, jogando no ar, dizendo, achando que ele ia discordar. E aí, você consegue viver assim? Ele, pô, eu vivo assim. Eu divido tudo que eu compro. E ela com uma cara de estranheza ali. It's more and I need more, whatever. O que eu como, o que ela come, nós dividimos. I would Aluguel. freak out if I would have to count every Not rupee. count. You just decide to split all the. A gente não conta, nós só dividimos. Decidimos dividir tudo, ele diz. Nós nem contamos. Then I don't know. Ela vem e... Then this man, like the Esse man like homem, this, with homem que whom faz I isso. have this kind of relationship, I only need him for fun. And the first problem we face. Ela diz que esse tipo de relacionamento é por diversão. Мужчина дает, Assim, no мужчина momento que começa a ficar проникает. sério, ela Это, vai embora. да, если мы берем лингом его. Это всё Ela tá равно tentando usar o действие, argumento agora biológico проникающее, do дающее, sexo, de que se o homem tá penetrando é porque ele женщина dá, это tem a ação, enquanto a mulher, берущая, a mulher впитывающая. recebe, então ela deveria... Поэтому I want to meet a lot of men who want to suppress me, yeah? So if I met a man and he wants to pay for me it has nothing with I want to suppress you, I want something from you. Ela tá dizendo, You are né, my que thing. o homem No, sustentá-la pra ela it's não é just about, opressão. hey, I can see the beautiful Conveniente, woman né? And I can take care of you and I want to take care of you. And it's absolutely okay. É uma questão de tomar conta, não de oprimir. Olha essa jogo de palavra. Yeah, that's true, because we can do everything. Ela pode fazer We do tudo, not want to be everything. mas ela to não do quer ser everything. tudo e fazer tudo. Because we want a What happens if the man starts earning less than the woman? What if your husband Aqui ele diz, se o seu irmão, se o seu marido less money than you? ganha menos dinheiro que você, como você se sentiria? I have this wish to be with the man who is bigger than Ele me. tem esse desejo, ela tem o desejo de que um homem seja melhor que ela. From these fairy tales, E you know? ela acha que é dos it was contos de a- fada. such a E... prince, you know, I don't know. Fairy tales, actually, huh? They put such a bullshit ideas in our É curioso que ela minds, sabe huh? o processo, Why? mas ainda continua yes, fazendo, né? It Tudo bem. works. So I really want men. É como se ela fosse, that ela tá earn more agindo money como than me. vítima, né? Ela tá agindo como vítima. Ela entende o processo, mas não luta contra ele. Então, ela se põe, coloca na posição de vítima para não reagir a esse tipo de... que ela descreve aqui como um tipo de lavagem cerebral que vem dos príncipes encantados e tudo mais, né? E diz que funciona. Because he's a man and I'm a strong woman. That's Ela é uma mulher why forte. I want to, Defina a I want força. to be more soft and I want to be more feminine. Ela quer ser mais feminina e... I think when Ela quer ser mais feminina e suave. Agora a pergunta é, o que ser feminina tem a ver com não trabalhar? if I earn more money than my husband, Se ela ganhar mais dinheiro que o marido, so that means that here I also more strong than my man. significa que ela é mais forte que ele. Money represents power. Dinheiro representa poder. in this world. Esse tipo de pensamento sequer é tradicionalismo, porque o tradicionalismo ele tem um caráter dentro dele que é reformista, ele entende o espírito do tempo. Isso é puro reacionarismo, inclusive reacionarismo de uma mentalidade de uma classe média deturpada. Porque se você olhar para as classes baixas, para as mulheres de classe baixa, mesmo elas trabalhavam. Quantos dos avós e das mães do passado não lavavam roupa para fora, não passavam roupa, inclusive não plantavam em quintais pequenos dentro de casa para evitar de gastar muito com comida externa e ajudar na economia da família? Esse tipo de pensamento aqui não tem a ver com tradição ou tradicional, tem a ver com reacionarismo puro e conveniente, inclusive, porque é um tipo de reacionarismo que exige do homem a responsabilidade, mas não o entrega à autoridade. A menina comentou mais cedo no vídeo, quais as obrigações que eu tenho para com ele? Nenhuma.
enquanto ele continua com as obrigações. É esse tipo de percepção de falta de inteligência emocional que falta para muitos homens que entendem que o passado, ao idealizar o passado, parece um cachorro correndo atrás de um carro de sorvete. Porque a partir do momento que você chega no carro de sorvete, você não sabe o que fazer com ele. Se você, que deseja um relacionamento assim, você consegue esse tipo de mulher, ela diz pra você, eu tô aqui linda, feminina, suave, enfim, fico em casa o dia inteiro, sei cozinhar razoavelmente, agora você vai pra fora trabalhar. Você conseguiria viver assim? Você realmente conseguiria trabalhar e prover uma mulher em tempo integral, sem que ela precise fazer nada, além de tarefas domésticas que se tornaram cada vez mais tranquilas com o avanço tecnológico? Vamos continuar. Да. É um pouquinho longo, mas está acabando já. Да. Говорили, этот момент мы не Ela está обговаривали. concordando, né, que ela se sentiria mais homem que ele se ele continuasse tentando manter relacionamento ganhando menos. Что да. Olha esse trecho aqui, vou voltar um pouquinho. Но я за него Você не ia плачу, começar a мы se не sentir говорили. como Этот um homem. момент мы не обговаривали. Так подожди, ты зарабатываешь больше его. Você ganharia Но mais он do que продолжает ele, платить за нас всех. mas manteria pagando por... Mesmo ele recebendo menos, ele deveria estar pagando por dois. Ou seja, mesmo quando um homem ganhar menos pela percepção de mundo da mulher russa, mesmo ganhando menos, a carteira dele é compartilhada e a dela é só dela. E aí o cara ri, né? Como assim? Como assim? Что да. Situation where I pay for a man, it really puts me down. Aqui ela diz que ela poderia viajar sozinha ou viajar acompanhado. Se ela viajar com ele Situation where I pay for a man, e tiver que pagar, it really puts me down. It's like ele a deixa desestimulada. 2 times I make it and then my libido is disappearing. Ela fala que I think it's also very a natural. libido dela desaparece. Even if I don't expect a man to pay for me all the time, for sure I don't expect a man let me spend my money that I Ela diz que não espera que um Made for homem him. faça com que ela gaste o dinheiro dela. I want the man with whom I can be more woman, you know. And you That's- cannot be a woman if you earn more than her. For me, earning money it's more about masculine energy. Ela está dizendo que ganhar mais dinheiro é uma energia masculina. Esse é um esoterismo de rodoviária, né? Como assim, né? É uma mentalidade, é uma mistura de materialismo, um delírio, materialismo abjeto. Como é que você entende que o dinheiro faz a pessoa e que o dinheiro se trata da energia masculina? O homem se resume àquilo que ele ganha? Que ele diz, você concorda com uma frase, a carteira de homem compartilhada e a da mulher Да. privada? Абсолютно. Ela sim, Это прям про нас. claro, é exatamente Это isso. Почему? Por Потому quê? что только таким образом мужчина будет чувствовать себя мужчиной, а я É uma forma позволяю de sentir mais masculino, enfim. Да. Eis o relacionamento reacionário, desejado por muitos que criticam a situação atual. É fácil ver um vídeo desse e ficar com algum tipo de revolta. Mas é interessante olharmos para esse vídeo com caráter de curiosidade. Essas mulheres, elas estão sendo sinceras. Elas se abriram para falar aquilo que elas pensam. Muitas das mulheres pensam exatamente o mesmo, mas por uma questão de imagem social, essa ideia de independência e de força acaba ocultando uma natureza que é muito similar a essa. Eu deixo vocês com essa questão, não vou fazer juízo de valor, apesar de vocês já devem imaginar um pouco da minha opinião sobre isso, sobre o vídeo. Por favor, curtam se vocês gostaram do conteúdo realmente e comentem para o engajamento do canal melhorar. Então, eu sou o Ricardo Tomé, escrevendo pelo Conselho, foi um prazer e até a próxima.